Se você trabalha com vendas, marketing ou criação de conteúdo, você provavelmente já ouviu falar num livro místico, tá? Um livro que custa caro, custa, é difícil de ler e é considerado por quase todos a Bíblia dos grandes copywriters do mundo, tá? Eu tô falando desse livro aqui, ó, Breaking Through Advertise, do Eugene Schwartz, tá? Inclusive, eu até gostei do layout que a H1 fez desse livro, justamente porque faz jus ao que ele representa, tá? Ficou parecendo uma Bíblia mesmo. Eu estou correndo o risco de cometer alguma heresia aqui? Provavelmente sim, e eu peço desculpas por isso. Mas só quero deixar bem claro que você precisa ler esse livro. Eu acabei de ler esse livro completo, tá? De ponta a ponta. E eu não li apenas para aprender sobre esse livro, eu li para facilitar a sua vida. Nos próximos minutos eu vou te entregar uma estrutura completa, capítulo por capítulo, que o Eugênio usou para gerar centenas de milhões de dólares em vendas antes mesmo disso tudo aqui existir, YouTube, internet, beleza? Mas eu preciso te dar um pequeno aviso antes. Se você acha que marketing é sobre convencer as pessoas a comprarem algo que elas não querem, você talvez se decepcione, tá? O Eugênio prova que copywriter ele não vai criar o desejo, ele canaliza. E esse é o primeiro insight desse livro, tá? E talvez um dos mais importantes. Mais pra frente você vai entender por quê, tá? Se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo aqui, você vai entender por que o seu anúncio atual pode estar falhando. E, cara, não é por causa do design ou preço, tá? Mas porque você errou no que o Eugênio chama de nível de sofisticação do seu mercado, beleza? Bora mergulhar no capítulo 1. Na verdade, no capítulo 1 e 2, tá? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre desejo de massa. No início do livro, o Eugênio já vai dar um banho de água fria em qualquer pessoa que se ache genial, tá? O que ele fala? O copywriter não cria desejo. Imagine assim um rio enorme, tá? Como o rio Amazonas, correndo com toda a força. Esse rio é o desejo de massa. As pessoas já querem segurança, elas já querem ser amadas, elas já querem ganhar dinheiro ou ter alguma espécie de status. O seu trabalho não é criar água desse rio. Isso é impossível. O seu trabalho é construir uma hidroelétrica. Você precisa identificar para onde essa força já está indo e colocar o seu produto no caminho, com uma turbina que transforma toda essa energia em lucro. E aí o Eugênio lista 3 forças que movem esse rio, tá? São os desejos permanentes, como o desejo de ser saudável ou o desejo de ser rico. Muitas pessoas, elas querem o desejo de massa, tá? Depois são os problemas atuais, como, por exemplo, a inflação ou uma tecnologia ameaça os empregos. E o terceiro é a tendência de grupos, o desejo de permanecer, de pertencer a uma elite, a um movimento. A gente sempre quer fazer parte de um grupo. Nós somos seres sociais. Embora muitas vezes não pareça, tá? Se você perguntar, por exemplo, para minha esposa se eu sou um ser social, provavelmente ela vai dizer que não. Mas aqui entre nós, eu só não quero pertencer ao grupo das amigas dela. Mas ó, guarda bem isso da hidrelétrica, tá? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar como as pessoas perdem milhões tentando vender água no deserto, enquanto provavelmente podiam estar canalizando para o oceano. Ó, agora a gente vai entrar num conceito que, assim, mudou o marketing para sempre, tá? São os 5 níveis de consciência, que fazem parte do capítulo 3 até o capítulo 6 desse livro aqui, tá? Eu ouso dizer que essa é uma das partes mais importantes desse nosso papo aqui, tá? Veja só, imagine uma escada em um quarto escuro, tá tudo escuro. Seu cliente está subindo essa escada e em cada degrau ele sabe um pouco mais. Se você grita, compra meu curso, compra meu produto, para quem ainda está no primeiro degrau, você perde a venda, com certeza. Ele simplesmente não está preparado para receber a oferta em si. Beleza? Eu vou te explicar agora quais são esses 5 níveis de consciência e o que cada um deles representa nessa escada.
Nível 1, ele é totalmente consciente. Esse é o cliente fácil. Ele conhece você, conhece o seu produto e está só esperando uma oferta. Aqui a sua headline, o seu título, né, deve ser bem direta. 20% de desconto apenas hoje. Não perde tempo explicando nada, vai direto ao ponto. Aqui vem um detalhe assim que é muito importante. Hoje a gente grita aos 4 ventos, que para vender a gente precisa criar um storytelling, toda uma historinha, enrolar para convencer o cara, para convencer a pessoa. E nem sempre. Por isso entender o nível de consciência do seu cliente vai te ajudar a vender mais e mais. Nesse estágio, ele já sabe tudo, ele só quer uma oferta. Beleza? Agora a gente vai para o nível 2, consciente do produto. O que é isso? Ele sabe o que você vende, mas ainda não decidiu se o seu é o melhor, se o seu produto é melhor que o do concorrente. Aqui você foca na superioridade. Por que, por exemplo, o seu sabão em pó limpa mais? Por que a sua mentoria é mais próxima do cliente? Ou seja, quais são os seus diferenciais? Depois a gente vai para o nível 3 de consciência, tá? Consciência da solução. Aqui o jogo já fica um pouquinho mais sério, tá? Antes o trabalho do copy era não atrapalhar a venda. Mas no nível 3 o cliente sabe que tem um problema, sabe que existem soluções, por exemplo, aqui, eu sei que preciso aprender IA, tá? Preciso aprender IA para não perder meu emprego. Então ele está olhando para você, está olhando para outros 10 especialistas, e aqui entra um mecanismo único. Você não vende IA, você vende um método prompt reverso. Você dá um novo nome e uma nova esperança. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais profundamente sobre como criar um mecanismo único, tá? E o fato é que um mecanismo único, inclusive é um vídeo desse livro aqui, tá? Aliás, se você tá gostando desse vídeo, considera, cara, ser um inscrito aqui no canal. Aqui no canal eu falo sobre marketing, gestão, produtividade. Eu faço isso trazendo resenhas de livro, como esse aqui que eu tô lendo, tá? E se você for um inscrito, provavelmente o YouTube vai te recomendar outros vídeos, como esse aqui desse canal e outros vídeos parecidos com esse canal, beleza? Agora voltando pro livro, a gente vai entrar no nível 4, consciente do problema. Aqui o nosso cliente ele sente a dor, tá? Mas ele está perdido. Ele sabe que ganha pouco, mas não sabe que o problema é a falta de especialização na sua área de trabalho, por exemplo, tá? A sua copy aqui ela deve ser empática. Você deve descrever o problema melhor que o próprio cliente. No livro, Eugênio diz que quem descreve o problema é percebido como quem tem a melhor solução. Beleza? E agora que a gente vai para a brincadeira legal, tá? Que é aqui que o bom copy muda o jogo. Quando o seu cliente está no nível 5, totalmente inconsciente, tá? É o nível mais difícil e mais lucrativo. Ele nem sempre sabe que tem um problema. Ele acha que a vida é assim mesmo. Para falar com ele, você nunca fala de produto. Você usa uma headline de notícia, algo de curiosidade, algo como o segredo que os bancos não contam sobre sua conta na poupança. Que você precisa usar uma identificação. É sobre alguma situação que importa para ele, para o seu cliente. Beleza? Esses são os 5 níveis. Vender para o nível 1 é oferecer o antídoto para quem já foi picado. Ele está desesperado, ele já sabe tudo, tá? Agora, vender para o nível 5 é explicar para alguém que essa floresta que ele está, tem muitas cobras venenosas por perto. Ele não sabe disso ainda. Beleza? Agora a gente vai para outra parte importante do livro, que define a forma como você vai apresentar o seu produto. Vamos falar sobre os 5 estágios de sofisticação do seu mercado. E aí muitas pessoas confundem consciência com sofisticação. Mas preste atenção, se você errar aqui, você vai ser sumariamente ignorado, tá? Para ficar mais fácil, imagine uma vila onde ninguém vende café. Então você está no estágio 1. Você chega, grita, eu vendo café. É a promessa pura. Todo mundo compra porque é novidade. Já no estágio 2, outros vendedores começam a chegar nessa vila. Agora você precisa dizer, meu café é mais forte, é o mais forte da vila. É uma ampliação da promessa. E aí a gente vai subir um nível. Agora a gente vai para o estágio 3.
Agora, todo mundo diz que o café deles é o mais forte. Aí o que vai acontecer? O público não vai mais acreditar em ninguém. Eles ficam cínicos. Para vender no estágio 3 de sofisticação de mercado, você precisa mudar o foco da promessa para o mecanismo. Você diz, meu café é feito com grãos da arábica colhida a 2.000 metros de altitude e torrados em fogo baixo. O cliente pensa, é por isso que o café desse cara aí é diferente. Eu nunca tentei esse, vou comprar. Mas a história ela não para no mecanismo, tá? O mercado continua girando e hoje nos leva para um dos níveis mais profundos e psicológicos da venda, o estágio 4, que é a ampliação do mecanismo. Lembra que no estágio 3 você disse que o seu café era diferente porque era um grão da Arábia colhido a 2.000 metros de altitude? No estágio 4, os seus concorrentes começam a copiar o seu mecanismo. Todos agora dizem que colhem café nas montanhas, que são 4, 5, 10 mil metros. O que você faz? Você amplia o mecanismo. Você não apenas colhe nas montanhas. Você usa uma técnica de secagem criogênica a vácuo, que preserva 400% a mais de oxidantes. Você torna o seu diferencial ainda mais específico, técnico e mais potente. Aqui a gente está trabalhando numa guerra de performance. Mas chega um ponto onde o cliente vai cansar de termos técnicos, tá? Ele satura. E aí, onde é que você chega? No estágio 5, o renascimento. E aqui é o mais legal para quem gosta de pensar, tá? Você vai precisar usar muito a identificação. Esse é o estágio final, tá? O mercado está exausto de promessas. Emagreça 10 quilos, exausto de mecanismo, com uma pílula de extrato de alcachofra ártica que faz isso, aquilo, não sei o quê. O público não acredita mais em nada disso. Ele se torna imunes ao marketing tradicional. E aí no estágio 5, a venda não é mais sobre o que o produto faz, mas sobre quem o cliente se torna ao usar o produto. Pensa na Apple, tá? Eles não precisam mais dizer que o processador é 10% mais rápido. Eles mostram pessoas criativas, rebeldes e inovadoras usando o Mac. Pensa na Nike. Eles não vendem amortecimento. Eles vendem a filosofia do just do it. No estágio 5, você traz o foco para a identidade. Seu copo deve dizer, nós somos o tipo de pessoa que acredita nisso. Você não está mais vendendo uma solução para um problema. Você está vendendo um espelho onde o cliente olha e diz, eu pertenço a esse grupo, eu sou isso aí. Se você sente que seus argumentos lógicos não convencem mais ninguém, parabéns, você provavelmente chegou no estágio 5. E a única saída aqui é parar de ser um vendedor e começar a ser um líder de comunidade. É uma construção difícil, mas é extremamente prazerosa de se fazer. Tá? Então até aqui o que a gente viu? A gente viu os 5 níveis de consciência e os 5 níveis de sofisticação. A diferença entre eles é que no primeiro você olha para o seu cliente e no segundo você vai olhar para o seu mercado. Mas lembra, tá? O mais importante é conhecer profundamente o seu cliente. Até porque conhecendo ele, naturalmente você também vai conhecer o seu mercado. Tudo é sobre conhecer o seu cliente, tá? Escrever uma campanha de marketing basicamente é fazer muita pesquisa. Eu gosto de dizer que a gente não cria nada. A gente apenas identifica o que é ouro e o que é pedra. Nosso trabalho é peneirar e deixar para a nossa campanha apenas o que reluz para o nosso público. No fim das contas, é o que ele fala aqui no livro sobre desejo, né? A gente não vai criar nada. A gente apenas vai canalizar o desejo do nosso cliente para o nosso produto. Agora que já sabemos para quem, em que estágio o mercado está, a gente vai entrar numa engenharia um pouquinho mais pesada, tá? O Gini, ele não quer que a gente apenas escreva frases bonitas, tá? Ele quer que a gente guie a mente do nosso leitor através de um processo químico de aceitação. E aí ele apresenta 4 ferramentas fundamentais de verbalização que eu quero detalhar um pouquinho para vocês agora, tá? A primeira é a gradualização. A arte de fazer o cliente dizer sim.
Eugênia diz que você nunca deve apresentar uma afirmação que o seu cliente, seu leitor, não esteja pronto para aceitar como verdade imediata. De novo, imagine uma escada. Se o primeiro degrau for alto demais, o cliente não sobe. Se você vende um método de investimento, você não começa dizendo, fique rico amanhã. Você começa com, você já sentiu que o seu dinheiro rende menos do que deveria no banco? Ele diz sim. Depois, e se houvesse uma forma de proteger esse dinheiro da inflação? Outro sim. A gradualização é a arte de construir uma sequência de verdades incontestáveis até que a venda seja a única conclusão lógica. Depois falamos de redefinição, que seria mudar a lente da realidade do seu cliente. Inclusive essa é a minha técnica favorita, tá? A redefinição, ela serve para pegar uma objeção ou uma característica chata e dar a ela um novo significado. Deixa eu dar um exemplo prático, tá? Se o seu curso ele é longo e denso, o seu cliente pode pensar, eu não tenho tempo não. Aí você redefine. Esse não é um curso que você assiste em um final de semana. É um arsenal de consulta para os próximos 10 anos da sua carreira. É a diferença entre ter um manual de instruções ao tentar montar um avião enquanto voa. Você não negou que é longo. Você deu um valor de segurança à densidade. Beleza? Agora a gente vai para a terceira ferramenta, a mecanização. É o como. É como gera a crença. Lembra que falamos do mecanismo único? Na verbalização, a mecanização é o ato de descrever o funcionamento interno do seu produto de forma tão detalhada que a promessa se torna inevitável. Se você diz, meu software organiza a sua vida, é vago. Agora, se você diz, nosso algoritmo de priorização neural vai à sua agenda a cada 15 minutos, identifica os gargalos de energia e bloqueia automaticamente 90 minutos de foco profundo no seu horário de maior produtividade. O que você fez aqui? Você mecanizou a promessa. O cliente entende o porquê que aquilo funciona. Isso destrói qualquer ceticismo. Eu gosto muito de usar mecanização, tá? Muito mesmo. Agora a gente vai para a última ferramenta do vídeo, a concentração. O foco que vai derreter as objeções. A Eugênia ensina no livro que às vezes menos é mais, tá? A concentração é a técnica de pegar o benefício principal, tá? E martelar ele de diferentes ângulos até que ele preencha toda a mente do leitor. Se o benefício é verdade, você não vai falar de ganhar dinheiro, viajar, ter carro. Você concentra a fala da liberdade, de acordar sem despertador, da liberdade de dizer não para um chefe chato, da liberdade de escolher onde morar. Você satura a mente do leitor com uma única emoção poderosa até que ela transborde. E aqui vem um detalhe muito importante, tá? Que ele traz no livro que mudou a forma como eu escrevo, até a forma como eu levo a vida, que é a questão de focar em uma única coisa. Talvez você já tenha passado por isso, tá? Você manda uma mensagem no WhatsApp com umas 3 ou 4 perguntas. E aí o que você recebe de resposta? Apenas uma. E você fica provavelmente irritado com isso, mas deixa eu te falar. O erro é seu. O erro é meu. A gente precisa focar em resolver um problema por vez. Resolvido esse problema, aí sim a gente passa para o próximo. E assim deve ser a sua cópia. Deve ser focada em resolver um único problema, em despertar uma única emoção. Eu sei que é difícil, porque em geral nosso produto ele vai resolver vários problemas. Mas o que vende é a clareza. E nunca duvide da capacidade humana de não entender o óbvio. Por isso escreva simples. Foque em resolver uma única coisa. E acima de tudo, não me venda o seu produto. Pelo amor de Deus. Você precisa vender o que seu produto faz por mim quando eu fecho os olhos e imagino o meu futuro. Não me mostre engrenagens, tá? Me mostre o tempo que eu vou ganhar para brincar com os meus filhos. Porque as suas engrenagens vão trabalhar por mim. Uma emoção,
uma solução. Bom, a gente passou aqui por quase 500 páginas de sabedoria, em pouco mais de uns 15 minutos, talvez 16. O Gini nos ensinou aqui nesse livro que marketing é sobre humanidade. As ferramentas mudam. Serve de jornal para o YouTube, do YouTube para o rádio, para o Instagram, mas o desejo de massa, os níveis de consciência e os estágios de sofisticação são leis universais. Eles funcionavam em 1966 e vão funcionar em 2066. Então, meu desafio, a minha proposta para você hoje é: olhe para o seu produto agora. Identifique em qual degrau da escada o seu cliente está e qual estágio de sofisticação o seu mercado se encontra. Eu li esse livro para você, mas a aplicação é por sua conta. Eu tentei dar uma organizada nas ideias e trazer o que tem de mais importante no livro. Mas esse vídeo ele não substitui de forma nenhuma a leitura desse livro aqui, tá? Eu acredito muito na organização, tá? E o que eu tentei aqui fazer para você foi te dar um norte. Organizar ajuda a gente a agir e não tem nada que traga mais resultado que uma boa execução. Foque em fazer. Mesmo que não seja perfeito, não tem problema nenhum. Faça, depois você melhora. Afinal, não dá, em hipótese alguma, para melhorar algo que nunca foi feito. E aí, se esse resumo te ajudou de alguma forma, te deu alguma clareza, se inscreve aqui no canal. Eu faço isso com outros livros, tá? Com outros livros de negócio, para que você possa focar na execução. E se você quer saber como transformar essa teoria em uma oferta que ninguém consegue dizer não, assiste esse, eu vou deixar esse vídeo aqui, talvez aqui do lado, sobre as ofertas de 100 milhões de dólares do Alex Hormozi, tá? Ele é o complemento perfeito para o que a gente acabou de ver aqui, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui e lembre-se, canalize o desejo, não tente criá-lo, execute. Não existe nada melhor que isso. Bora dar nossos pulos, um abraço, valeu!